Segunda Reis, capítulo 6. Amém? Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8. Vamos ler do 8 ao 23. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e que ele tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel todas as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes e tropas. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Tendo-se visto levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, para esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes, Senhor, os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não ferirás. Fere aquele que fizeres prisioneiros com a tua espada e teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante dele pão e água para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceram-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam e despediu-os e foram para o seu senhor. Da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. O profeta Eliseu enfrentou com certeza uma grande crise. Ele estava cercado por tropas e com certeza não foi nada agradável. Num dia bem cedo, ele se levanta e o moço que estava com ele, seu servo, levantou e quando saiu dos aposentos, viu cercado por carros de fogo, carros e carruagens e soldados. E com certeza isso deve ter esmorecido esse rapaz. Não é nada agradável você logo cedo dar de cara com uma situação dessa, né? Com certeza, nós nunca passamos por isso. E se Deus quiser, nós nunca vamos passar por isso. É uma situação realmente assustadora. Eu não quero nem imaginar você levantando cedo, tomando seu café, fazendo seus planos, e quando você sai no seu quintal, você dá de cara com um exército para te levar cativo ao rei que é seu inimigo, que quer a sua morte. Realmente é desesperador. Por isso nós nunca passamos, mas eu tenho certeza que cada um de nós tem uma história para contar da qual pensou que não havia solução, da qual pensou que não tinha saída, da qual pensou, meu Deus, e agora? Como esse moço falou, o que faremos, o que farei? Todos nós temos um momento da nossa vida no qual a gente olha
e é como se visse um exército contra nós. Não tem nada a favor, não tem nada que nos dê esperança naquele momento. Foi isso que aconteceu com o servo de Eliseu. Esse tipo de situação, ela vem para nos testar realmente. Mas, quando a gente olha para esse texto, a gente precisa entender que Deus tem que ser o centro da nossa vida. Eu quero que vocês observem esse texto e percebam uma coisa bem interessante. O único nome citado aqui é do profeta Eliseu. Temos aqui uma história maravilhosa, né? Algo sobrenatural. Mas em nenhum momento é citado o nome do rei da Síria, em nenhum momento é citado o nome do rei de Israel, em nenhum momento é citado o nome do moço, o servo de Eliseu. Só é citado o nome do profeta Eliseu. E isso é para que a gente aprenda que em Deus nós vamos encontrar todos os recursos possíveis para lidar com as nossas provações. Algo realmente grandioso aconteceu nesse local. Mas os nomes de quem estavam fazendo parte não consta em ata. Eu achei tão interessante isso. Deus é o centro da história, como sempre foi. Mas aqui, ele falou de reis importantes, rei de Israel, rei da Síria, o servo de Eliseu, o qual teve os olhos abertos espiritualmente, mas não citou o nome de ninguém. Eu tiro 3 lições desse texto para a minha vida e eu espero que para a vida de vocês também. O nosso Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Nós colocamos em oração porque Ele pede para que sejam conhecidas diante dEle todas as nossas petições. Mas aquele lugarzinho secreto no seu coração, do qual você não se abre para ninguém, Deus sabe, Deus conhece. Não tem nada que possa ficar escondido do Senhor. Em Hebreus 4:13, diz o seguinte: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patentes aos olhos daquele a quem nós vamos prestar contas. O rei da Síria achou que ele tinha um traíra no meio dele, um traidor, porque tudo que ele planejava chegava no ouvido do rei de Israel. Então, claramente ele pensou, nós temos aqui um agente duplo, nós temos aqui um X9. Mal sabia ele que Eliseu tinha do Altíssimo todas as revelações. Deus passava para ele. E se Deus passava para Eliseu o que esse rei fazia no seu quarto, na sua intimidade, imagina que que Deus não ia passar para Eliseu, que estava sendo mandado tropas para lá e ia cercar onde ele estava. O rei, na sua ira, não pensou em nenhum momento, poxa, se Deus fala para ele o que eu faço no meu quarto, vai falar para ele que eu estou mandando tropa. Em nenhum momento ele pensou isso. Na sua ira, na sua sede de vingança, ele mandou que tropas cercassem Eliseu. Dava tempo de Eliseu fugir tranquilamente, mas não foi isso que Eliseu fez. No entanto, o profeta não fugiu. Ele sabia que Deus queria resolver essa situação de uma forma a ensinar tanto o rei da Síria quanto o rei de Israel uma lição sobre a realidade do Deus vivo. Todos tinham que aprender com essa situação. Outra coisa que esse texto deixou muito claro para mim é que o nosso Deus é onipotente. Da mesma forma que o nosso Altíssimo não só conhece todas as coisas, conhece o íntimo do nosso coração, Ele também tem o poder de lidar com tudo e qualquer situação, com todos os problemas. Não tem nada que seja grande demais para o nosso Deus. Não tem nada que Ele não possa fazer. Não há impossível para Ele. Tudo que você já leu a respeito do Senhor, sobre Deus usando Moisés para abrir o Mar Vermelho, Deus colocando Daniel numa situação onde ele não foi devorado pelos leões, Deus protegendo os amigos de Daniel na fornalha,
é o mesmo Deus. Isso que ele fez aqui, abrindo os olhos do servo, mostrando para ele os anjos do Senhor cercando o local e protegendo eles, não é nada para o Senhor. Não tem nada que Deus não possa fazer. Mas e se fizesse? E se um dia a gente tivesse essa surpresa de acordar e o nosso jardim está cercado de soldados? Aí Davi nos deixa uma lição também, um lembrete. Em Salmo 34, 7, ele diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Em 27, 3, ele diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Nós precisamos lembrar quem é o nosso Deus. Não tem nada de impossível, não tem nada que seja demais para Ele. Eu creio que frequentemente nós estamos sujeitos a esquecer tanto da onisciência do nosso Deus, quanto da onipotência do nosso Deus. Nós queremos sempre dar uma ajudinha para Deus. Nós queremos fazer sempre do nosso jeito. E quando a gente dá de cara com uma situação da qual a gente não vê saída, não vê mudança, a gente pensa, poxa, Deus esqueceu de mim. Deus realmente não está se importando. Não é assim. Se você é do Senhor, Ele se importa com você. Se você é do Senhor, Ele vai cuidar de você. Ele sabe, mesmo que muitas vezes as lágrimas sejam a sua oração. Ele sabe o que cada um de vocês passa. Ele sabe a luta que você trava. Então, Ele é por você. Mas, e se Deus não responde às nossas orações? Ou se a resposta não é aquilo que a gente queria, que a gente gostaria? Então, nós vamos para o terceiro tópico, que é a soberania do Senhor. O nosso Deus soberanamente protege os seus filhos de acordo com a sua vontade. Nós temos lá em Salmo 91, 11, diz assim: porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. O Senhor, Ele tem cuidado de vós. Ele protege os seus. Ele sabe o que você passa, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe o seu desejo, mas nós não podemos esquecer que Ele é soberano. E nós precisamos acreditar nisso. Muitas vezes nós queremos um milagre. Quem não quer? Muitas vezes nós queremos viver algo sobrenatural. Queremos ver, assim como o servo de Eliseu teve a oportunidade de ver. E realmente deve ser maravilhoso. Só que eu gostaria só de ver as coisas boas. Deve ser maravilhoso você se ver cercado por anjos cuidando de você. Imagine que coisa maravilhosa. Eu tento imaginar essa situação e eu sei que eu fico aquém do que realmente aconteceu. Mas nem sempre isso vai acontecer. Muitas vezes Deus vai agir de forma diferente na sua vida. Porque eu acredito realmente que Deus, Ele trata cada um de forma individual. Tem uma curiosidade nesse texto, lá no versículo 13, ele diz assim: eis que ele está em Dotã. Quando você vai estudando um pouco mais da história e vê as referências bíblicas e começa a ler sobre as referências bíblicas, você percebe que Dotã ela foi citada numa história também maravilhosa, que é a história de José. José, como vocês sabem, e principalmente a gente que já trabalhou com criança, ama contar essa história de José. José, ele foi traído pelos irmãos, mas ele não viu os anjos do Senhor cuidando dele. Ele foi jogado no poço, em Dotã, e ele não viu os anjos do Senhor cuidando dele. Ele foi levado como escravo. Em nenhum momento tinha um exército ao redor dele, que ele tenha visto. Ele foi preso e ele não teve essa visão sobrenatural. Mas José poderia se questionar: cadê os anjos do Senhor?
cadê o exército do Senhor cuidando de mim? Muito pelo contrário. Anos depois, José encontrou com seus irmãos, e deixa eu só achar o versículo aqui para a gente ler junto. José encontrou com seus irmãos e colocou a seguinte frase: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Como eu falei, em nenhum momento José teve a visão sobrenatural que teve o servo de Eliseu. Eu gostei dessa, que eu posso dizer uma coincidência. Em Dotã, mesma terra onde Eliseu foi cercado, José também foi traído pelos irmãos. Mas ele não viu esse exército, ele não viu os anjos do Senhor. Nem na sua extrema agonia, e olha que José passou por muitas coisas, mas nem na sua extrema agonia, ele viu os anjos, ele viu esse exército. Mas Deus continuou trabalhando na vida dele. E como todos nós sabemos, olha o que Deus fez na vida de José. Muitas vezes, a história de José não vai acontecer na minha vida, não vai acontecer na sua vida. Mas a gente precisa acreditar no propósito do Senhor. Lembrar que Ele é onisciente, lembrar que Ele é onipotente e lembrar da soberana vontade dEle, que é cumprir o propósito dEle na vida de cada um de nós. Ele sabe o porquê cada um de nós tem que passar por algumas lutas. Ele sabe o porquê. Então, que a gente consiga colocar diante de Deus todas as nossas dificuldades, todas as nossas petições, porque Ele conhece muito bem, não dá para enganar o Senhor, mas confiar que é Ele quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu estaria encerrando aqui, deixando para vocês Salmo 84, 12. Versículo 84, 12, versículo 12 do capítulo 84. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em Ti confia. Que possamos colocar diante de Deus e confiar que só Ele sabe o que é melhor para nós. Que Ele seja com cada um de vocês. E estarei pedindo agora para a gente estar cantando o hino 26 e logo após estaremos nos dividindo em dupla para oração. Amém?